Salve, meus queridos! Tudo certo com vocês? Então tá bom. Olha só, olha a força desse conteúdo, hein? Olha só, todo mundo vai ficar maromba aí. Nós vamos falar do tecido muscular, é isso mesmo. Continuamos na histologia. Lembrando que concluímos o conjuntivo lá no tecido sanguíneo, né? Então, fechamos o tecido conjuntivo, começamos pelo epitelial, aí passamos por todos os tipos de conjuntivo, e agora nós vamos falar do terceiro tipo de tecido, que é esse, o mais fortão, mais maromba, é o tecido muscular. Aqui está, então, o incrível Hulk, o mestre Arnold Schwarzenegger, aqui, ó, com toda a sua força. Vamos entender esse tecido. Meus queridos, olha só, aqui nós temos um tipo de tecido bem diferente, tá? Com características únicas, vamos entender o porquê. Para começar, aqui nós temos células extremamente alongadas, são células compridas mesmo, que recebem o nome de miócito ou fibras musculares. Sim, cada fibra muscular é uma célula muscular. Então, olha só como temos aqui uma característica diferenciada quando comparado aos demais tecidos que já trabalhamos. Então, aqui nós temos essas células que são longas, os miócitos, com a capacidade de contração e relaxamento. Estamos falando, então, de um tipo de tecido que é o responsável por executar os nossos movimentos, sejam eles os movimentos voluntários ou involuntários, né? Sob o comando aí do tecido nervoso, que é o último que nós vamos trabalhar. E tem, claro, muito gasto energético, ok? A capacidade de contração, então, ela demanda muita energia. E essas células, elas são tão diferenciadas que os pesquisadores, quando começaram a descobrir sobre esse tecido, eles deram o nome de sarcoplasma para o que é o citoplasma da célula muscular. Tá? De tão diferente, a gente vai ver, é uma célula repleta de proteínas, dois tipos de proteína, principalmente, está aqui embaixo, a actina e a miosina. Tá? Então, o sarcoplasma, que é o citoplasma da célula muscular, ela é repleta de miofibrilas. Meus queridos, o mio, vocês já perceberam, significa músculo, né? Então, mio, músculo, cito, célula, célula muscular. E dentro da célula muscular, dentro do sarcoplasma, que é o citoplasma da célula muscular, nós vamos encontrar miofibrilas. O que é isso? São pequenas fibras musculares que são feitas de proteína. Esses dois tipos de proteína que nós já vamos detalhar, a actina e a miosina. Perfeito? Aqui nós estamos vendo, então, uma imagem de altíssima definição. Olha que espetáculo aqui, ó, com as fibras musculares. Cada canudinho desses daqui, ó, isso, cada canudinho desse é uma célula, representa uma célula muscular ou um miócito, ok? Então, a gente consegue entender como que a musculatura se organiza. São vários e vários miócitos que vão ficando ali agrupados para formar o grupo muscular. E basicamente, olha só, peguem aquela caneta. Então, aquela caneta aí, peguem ela. Meus queridos, são três tipos de tecidos musculares. São três tipos. O visceral, o nome já diz, né? Encontramos nas vísceras, possuímos nas vísceras. O esquelético, o nome já diz também, aquele que fica junto aos ossos. E o cardíaco, outro que o nome também já diz, é o que forma o coração. Então, basicamente, são esses três tipos de tecidos musculares. O liso ou visceral, fiquem atentos, tecido muscular liso ou visceral, nós vamos ter aqui células uninucleadas, sem estrias. O que é isso? Por que é chamado de liso ou sem estrias? Porque esse tipo de tecido muscular, ele não vai ter as proteínas que eu havia falado para vocês, aquelas miofibrilas, como nós vamos encontrar no esquelético e no cardíaco. Por isso que ele recebeu o nome de liso. Tá? Então, ele não tem essas estrias transversais aí. Como característica, então, consequência disso, esse tecido muscular,
ele tem a contração lenta. É uma contração lenta e involuntária, nós não controlamos. Tá? A gente não consegue, ó, estômago, ó, intestino, vamos contrair mais forte, mais devagar. Não é assim que funciona, é algo involuntário. Tá? Então, esse tipo de tecido muscular, ele reveste os órgãos ocos, como o tubo digestório, todo o tubo digestório, os brônquios, os bronquíolos, os vasos sanguíneos, o útero. Tá? Então, é um tecido muscular extremamente importante, mas é aquilo, nós não controlamos a contração dele. Por isso que ele é chamado liso visceral, contração involuntária e contração lenta. Perfeito? Já o esquelético, vão destacando tudo isso aí, hein? O estriado esquelético, ele tem por característica muitos e muitos núcleos. É uma célula plurinucleada, repleta de estrias transversais. Isso daqui é formado por proteínas. Então, o tecido aqui ó, força, o tecido muscular esquelético, o tecido muscular estriado esquelético, ele é repleto de núcleos, ele possui muitas estrias, isso é consequência das proteínas que encontramos nesse tipo de tecido, e a contração é rápida e voluntária. Nós coordenamos, então é o que fica junto aos ossos lá, a gente consegue mover, tá? É voluntário, nós coordenamos isso. Exemplo desse tipo de tecido muscular: bíceps, tríceps, quadríceps e assim vai, né? Então são os músculos que estamos trabalhando lá na atividade física, que estamos trabalhando lá na academia, né, para ficar maromba, para ficar definido, para ficar em forma, ok, meus queridos? Então, esse é o estriado esquelético. Já o estriado cardíaco, o único local que vamos encontrar é no coração. Todo mundo já deve ter ouvido falar aí do miocárdio, né? O miocárdio é o tecido muscular estriado cardíaco. É esse cara que forma o coração. Vamos encontrar somente lá, tá? No lado esquerdo do peito. Olha que bonito. Meus queridos, então aqui nós vamos encontrar as fibras, sim, tem as fibras, tem as estriações, como é o esquelético, mas aqui não vamos encontrar uma grande quantidade de núcleos, como é o caso do estriado esquelético, ok? A contração é rápida também, porém, olha só, destaquem isso aí, é involuntária. Involuntária. Então, para resumir esses três tipos, facílimo, sem problemas. Liso ou visceral, não vai ter essas estriações, que são estruturas formadas aí pelas proteínas actina e miosina, que facilitam na contração rápida da musculatura. O liso visceral é involuntário e contração lenta. O estriado esquelético, plurinucleado, muitas estrias transversais e contração rápida e voluntária. Coordenamos isso. E o estriado cardíaco é uma contração rápida também, porém involuntária, e aqui vamos encontrar as estrias transversais também. Fechou. Perfeito? Então, sobre os tipos de tecidos musculares, são esses três aqui. Meus queridos, aqui nós estamos vendo, então, ó, esse esqueminha aqui de cima tá bem legal da gente entender. Ó, o esquelético, então, vocês estão vendo os núcleos, tá? Muitos e muitos núcleos aqui, tá? Nessa fibra muscular. As estrias que eu havia comentado com vocês, deixa eu pegar o rabisco aqui, ó. Esse esqueminha ele tá legal, que tá bem didático, ó. Esses risquinhos que tem aqui, ó. Aqui, ó, uma estria, outra estria, outra. Isso aqui são as estrias, tá? Não tem nada a ver com estria de pele, tá, meus queridos? A estria do tecido epitelial é quando a pele estica muito, depois volta e fica as estrias. Não tem nada a ver com o da pele, perfeito? E aqui, do lado, o liso, que nós havíamos falado. Um núcleo por célula, não vai ter essas estriações aqui. Tá? E o cardíaco, que falamos também, exclusivo do coração, tá? É um cara que nunca se cansa do trabalho, tá? Não pode cansar, senão o batimento cardíaco já era, né? Então esse cara aqui não pode cansar de trabalhar, não, ok? E aqui nós estamos vendo, olha só, a organização, tudo isso que vocês estão vendo, ó, pegamos esse pacote todo aqui, ó, tudo isso que vocês estão vendo é um miócito. Olha só, hein? Olha a complexidade desse cara. Tudo isso que vocês estão vendo, tá? Toda essa fibrona é uma célula muscular.
E aqui, professor, mas o que são essas estruturas menores aqui? Ó? Isso aqui são as miofibrilas, ó. Isso aqui que eu falei para vocês, que é formado de proteína, tipo actina e miosina. Tá? Professor, essas bandas aqui, tudo isso é organização de proteína. A gente já vai ver, já vamos falar dos filamentos deslizantes, que as fibras musculares, elas deslizam umas sobre as outras, tá, meus queridos? Então, é importantíssimo. Tudo isso é muito importante, tem que saber. Ó, aqui que eu havia falado para vocês do retículo sarcoplasmático. Professor, mas o que é isso? Retículo sarcoplasmático? Estão lembrados do retículo endoplasmático? É uma estrutura bem semelhante, mas por que deram outro nome? Por ser uma característica diferente. Tem característica diferente aqui, porque essa estrutura, essa pequena rede de canais aqui, ela vai envolver essas miofibrilas. Todas essas miofibrilas aqui. Tá? Então, que tipo de célula que tem miofibrila? Assim, é só a muscular. Então, os cientistas, os pesquisadores, deram o nome de retículo sarcoplasmático para o que é, na verdade, o retículo endoplasmático, normalmente das células, porque é tudo muito diferente. A gente consegue perceber aqui, ó, que está em azul, está em roxinho, essa rede de canais. E isso acontece porque a célula muscular, ela tem uma quantidade gigantesca de proteínas, de substâncias, ela é metabolicamente muito ativa, gasta muita energia. Então, vamos dizer assim, o sistema de distribuição, de encanamento, de canais nesse tipo de célula, ele é diferente. Tá? Então, os cientistas deram o nome aqui de retículo sarcoplasmático, tá? Que tem a função de distribuir e transportar substâncias pela célula muscular. Perfeito? Deixa eu limpar o rabisco aqui. Ó, aqui estamos vendo, então, novamente, ó, aqui pegamos um grupo grande, tá? Pegamos um grupo muscular grande, então imagine, isso aqui poderia ser o bíceps, tá? Poderia ser o quadríceps na perna. Aqui tem o osso, olha o tendão, que já falamos dele, que une o osso ao músculo, e aqui, então, o músculo. Pegamos o grupo inteirinho. Percebo, aqui é uma célula muscular. Se dessemos um zoom nessa célula muscular, olhem com muita atenção para não confundir, tá, meus queridos? Se dessemos um zoom nessa célula muscular aqui, ó, deixa eu voltar no slide anterior, ó, teríamos isso daqui, tá? Teríamos isso daqui, tudo isso daqui, tá? Com essas miofibrilas lá dentro, perfeito? Então tomem cuidado para não confundir, tá? Aqui nós estamos num zoom maior. Essa imagem desse slide nós afastamos, tá? Nós afastamos. Então, aqui tem uma fibra muscular, uma célula muscular, que vai se organizando como se tivéssemos lá muitos e muitos canudinhos para formar todo o grupo muscular. Tá? Então, a nossa força, né, a força muscular, a explosão muscular, vem da contração desses caras aqui. Olha a quantidade de fibras musculares que nós possuímos. Ok? E aí nós vamos encontrar, revestindo essas fibras musculares, o endomísio, tá? O endomísio. Isso daqui, ele pertence, ele faz parte lá é um tipo de tecido conjuntivo que envolve, ele ajuda na vascularização, tá? De todo o tecido muscular. O endomísio está aqui então, endo significa dentro, ok? E aí, temos o perimísio também, que é, deixa eu pegar a caneta para facilitar o entendimento aqui. Aqui, ó, o perimísio, ele envolve, então, grupos de miócitos, grupos de fibras musculares. Está aqui, então, perimísio. E o epimísio é o cara que vai envolver tudo isso daqui. O epi, que significa externo, né? Periférico, tá aqui, ele vai revestir tudo isso. Perfeito, meus queridos? Então, endomísio reveste cada fibra muscular, perimísio organiza aqui em grupos essas fibras musculares, e o epimísio, que é o revestimento mais externo do tecido muscular. Perfeito? E com muitos vasos sanguíneos, está aqui a representação então de vasos sanguíneos. O tecido muscular ele é ricamente vascularizado, tá? Ele precisa disso porque ele demanda muita energia, ele demanda muitos nutrientes. Deixa eu limpar o rabisqueiro aqui.
Olha aqui, isso é uma foto, tá, meus queridos? Olha que show. Tá, isso é uma foto. Então, com essa foto a gente consegue entender bem, ó, para não ficar dúvidas, hein? Para não ficar dúvidas. Estamos vendo aqui, então, cada estrutura dessa. Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Aqui. Ó, cada estrutura dessa, então, é uma célula muscular, é uma fibra muscular, ó, que eu estou contornando aqui, ó. Beleza? Então, cada estrutura dessa é uma fibra muscular. Beleza. Passando em volta dessas fibras musculares, deixa eu mudar aqui a cor, vermelhinho, é o endomísio. Ó, então, o endomísio aqui, ó. Beleza? Ó, envolvendo aqui as fibras musculares, ó, passando no meio delas. Beleza. E perimísio, que vai ficar no meio, né? Perimísio fica no meio. Pegar outra cor aqui, ó. Ó o perimísio aqui, ó. Como eu tinha mostrado para vocês no slide anterior, ele vai formar grupinhos aqui, ó, de fibras musculares, de células musculares. Tá? Então, muito cuidado para não confundir isso, meus queridos. Perfeito? E aí, envolvendo tudo, olha o epimísio aqui, ó. O epimísio. Tá? E nesses revestimentos encontramos vasos sanguíneos, encontramos capilares sanguíneos, para aquilo que eu falei para vocês, vascularização. O tecido muscular ele é ricamente vascularizado, ele é rico em vasos sanguíneos, ele é rico em terminações nervosas, ele é rico em diversas substâncias como proteínas, em água. Tá? Então, é um tecido muito ativo. Deixa eu limpar o rabisqueiro aqui. Meus queridos, vamos deixar isso para a próxima aula, tá? Que daí nós vamos entender os detalhes da contração e do relaxamento da musculatura, tá? Para a gente trabalhar isso com calma. Então, fechamos, fizemos uma introdução aí, né, do que é o tecido muscular, e aí na próxima aula nós concluiremos com a contração e o relaxamento e como que funciona isso. Fortíssimo abraço para vocês, até mais. Fui!